Sou Margarida, tenho 83 anos. Meu filho Davi me ligou terça-feira passada e disse: Mãe, agendamos uma visita no Recanto do Vale. Chegou a hora. Eu sabia o que era o Recanto do Vale. Tinha passado na frente umas 100 vezes. Prédio de tijolo limpo, gramado bem cuidado, placa grande na frente. Onde a família vem primeiro. Disse a ele que não ia. Ele ficou quieto. Então, mãe, a senhora não pode continuar vivendo assim. E se acontecer alguma coisa? O que ele quis dizer foi: e se você cair e nós formos responsáveis? Se você é um pouco mais jovem que eu, provavelmente alguém vai ter essa conversa sobre você algum dia. Se você tem a minha idade, talvez alguém esteja tendo essa conversa sobre você agora mesmo. De qualquer forma, já ouvi todos os argumentos. Entendo esse medo. Entendo. Mas preciso te contar o que aconteceu quando recusei. Porque a escolha que todo mundo acha inevitável, a instituição, o cuidado supervisionado, a opção segura, não é o único final para essa história. Às vezes a coisa que te salva é a coisa que ninguém planejou. Depois que Ricardo morreu, há 6 anos, me virei sozinha. Mantive a casa, paguei as contas, me convenci de que estava bem, mas as coisas estavam escapando. Coisas pequenas que se acumularam em algo mais pesado. Eu não conseguia mais abrir potes. Minhas mãos simplesmente não agarravam direito. Ficava na cozinha segurando um vidro de picles como se ele estivesse zombando de mim, pensando: é isso que te derrota, picles. Parei de ir ao porão, escadas demais, risco demais. Então a roupa suja se acumulava. Coisas que eu precisava ficavam lá embaixo, juntando poeira. Uma manhã, acordei e não conseguia lembrar se tinha tomado meu remédio para a pressão. Fiquei olhando para o organizador de comprimidos por 5 minutos tentando lembrar. Isso me assustou mais do que as escadas. Minha filha Susana percebeu primeiro. Ela veio num domingo e me encontrou usando o mesmo casaco que eu tinha usado na quinta-feira. Mãe, a senhora está comendo? Claro que estou comendo. Não tem nada na sua geladeira além de condimentos e um saco de cenouras de 2023. Ela não estava errada. Cozinhar para um parecia inútil. Eu beliscava biscoitos, tomava chá. Dizia a mim mesma que faria algo de verdade amanhã. Foi quando as reuniões de família começaram. Conferências telefônicas com todos os 5 filhos. Davi fazendo a maior parte da conversa porque ele é o mais velho e acha que isso o coloca no comando. Precisamos fazer um plano, mãe. A senhora não está segura aí sozinha. Linda, minha caçula, tentou uma abordagem mais suave. E se a senhora viesse ficar comigo por um tempo? Só até descobrirmos algo? Eu já tinha morado com Susana 3 anos atrás. Durei 4 meses antes de voltar para casa. Não ia fazer isso de novo. Então eles fizeram o plano por mim. Encontraram o Recanto do Vale. Chamaram de período de teste. Disseram que eu poderia sair se não gostasse. Mas eu sabia como esses testes funcionavam. Você entra por 1 mês. Então eles te convencem a ficar mais 1 mês. Então se torna permanente e sua casa é vendida para pagar por isso. Disse a eles que não, firmemente. Resposta final. Davi apareceu na minha casa no dia seguinte, não ligou antes. Só apareceu na minha varanda com folhetos impressos. Mãe, olha essas comodidades, tem uma biblioteca, atividades, equipe médica 24 horas. Não preciso de atividades, preciso do meu próprio banheiro, minha própria cozinha, minha própria vida. A senhora está sendo teimosa, estou sendo eu mesma. Ele suspirou. Sentou na minha mesa da cozinha sem ser convidado. A senhora caiu ano passado, me disse que não conseguiu se levantar por 20 minutos. Me levantei eventualmente. E se da próxima vez não conseguir? E se quebrar alguma coisa? E se eu morrer? É disso que você tem medo?
Que eu morra sozinha na minha casa e você se sinta culpado? Isso o parou, porque nós dois sabíamos que era exatamente disso que ele tinha medo. Ele deixou os folhetos na minha mesa. Não se despediu. Só saiu. Joguei tudo na reciclagem, mas a pergunta ficou comigo. E se algo realmente acontecesse? E se eu não conseguisse me levantar da próxima vez? Pensei em ligar de volta para eles, concordar com a visita, deixá-los vencer. Então pensei, não, tem que haver outro jeito. O problema era que eu não sabia como esse jeito parecia. Tentei ser mais cuidadosa. Instalei barras de apoio no banheiro sozinha. Bem, segurei a lanterna enquanto o rapaz da loja de ferragens as instalou. Comecei a manter meu celular no bolso o tempo todo, mas cuidadosa não é o mesmo que capaz. E eu estava perdendo capacidade mais rápido do que queria admitir. Uma tarde, tentando carregar compras pelos degraus da frente, perdi o último. Tropecei para a frente. Me segurei no corrimão, mas a sacola rasgou. Latas rolaram para todo lado. Molho de tomate, milho verde. Uma lata rolou até a calçada. Fiquei ali, segurando o corrimão, respirando com dificuldade, vendo uma lata de sopa rolar para a rua. Uma mulher que eu não conhecia parou o carro, saiu. Começou a pegar minhas compras. A senhora está bem? Estou bem, só desajeitada. Ela juntou tudo nos braços. Me seguiu até minha porta. Onde a senhora quer isso? Na bancada da cozinha está bom. Obrigada. Ela colocou tudo, olhou ao redor da minha cozinha, para a louça na pia, as correspondências não abertas empilhadas na mesa, a poeira no peitoril da janela. A senhora mora sozinha? Fiquei na defensiva. Sim. Tem algum problema? Não, é que minha mãe morava sozinha também, antes. Antes do que, ela não disse. Mas eu sabia. Ela foi embora. Guardei as compras e tentei não pensar no que antes significava. Naquela noite fiquei deitada na cama olhando para o teto, pensando no recanto do vale, sobre desistir, sobre como seria mais fácil apenas deixá-los me colocar em algum lugar. Na manhã seguinte, minha vizinha Sara bateu, aquela que eu estava ajudando com a filha dela, Emma. Dona Margarida, tenho um favor enorme para pedir, e a senhora pode dizer não. O que é? Minha irmã vai casar mês que vem, no Nordeste, 3 dias. Tom não pode sair do trabalho e não posso me dar ao luxo de levar Emma. Tem alguma possibilidade? Eu cuido dela. Tem certeza? São muitas coisas. 3 dias completos. Tenho certeza. Sara pareceu aliviada, então preocupada. Mas e se... Quer dizer, a senhora está aqui sozinha, e se algo acontecer enquanto eu estiver fora, nada vai acontecer. Mas nós duas sabíamos que essa não era uma promessa que eu podia fazer. Ela me deixou o número da irmã, o número do vizinho, o número do trabalho do Tom, informações do médico de Emma. Escreveu tudo num papel como se eu estivesse indo numa excursão. Eu deveria ter ficado insultada. Mas estava principalmente apavorada. 3 dias sozinha com uma criança de 7 anos. E se eu caísse? E se eu esquecesse algo importante? E se eu provasse que todo mundo estava certo, que não se podia mais confiar em mim? O primeiro dia foi bem. Emma e eu fizemos café da manhã. Assistimos um filme. Ela fez lição de casa na minha mesa da cozinha. Mas naquela noite acordei confusa. Não conseguia lembrar onde estava por um momento. Achei que ouvi Ricardo no outro cômodo. Passou depois de alguns segundos, mas me assustou. Fui verificar Emma. Ela estava dormindo no quarto de hóspedes, agarrando seu coelho de pelúcia. Fiquei na porta vendo ela respirar, pensando, esta criança depende de mim. E eu não consigo nem confiar na minha própria mente mais. No segundo dia, estava exausta. Não conseguia acompanhar a energia dela.
Ela queria ir ao parque. Eu disse sim, mas no meio do caminho tive que sentar num banco. Não conseguia recuperar o fôlego. Emma sentou ao meu lado. Não reclamou, só esperou. A senhora está bem, Dona Margarida? Só preciso de 1 minuto. Ficamos sentadas ali por 20 minutos. Então eu disse: acho que não consigo chegar ao parque hoje. Tudo bem, a gente pode voltar para casa. No caminho de volta, ela segurou minha mão, como se estivesse cuidando de mim em vez do contrário. Naquela noite, liguei para Sara. Ela estava no casamento, feliz. Eu podia ouvir música ao fundo. Como está tudo? Bem, Emma está ótima. A senhora parece cansada. Estou, mas estamos bem. Depois que desliguei, sentei na minha mesa da cozinha e chorei, porque eu não estava bem. Estava exausta, assustada, mal conseguindo. E tinha prometido 3 dias. Faltava mais 1. No 3º dia, Emma acordou com febre. Nada sério, só um resfriado. Mas ela se sentia péssima. Fiz sopa para ela. Encontrei Tylenol infantil na bolsa de Sara. Sentei com ela no sofá enquanto ela assistia desenhos. Por volta do 12:00, ela adormeceu com a cabeça no meu colo. Eu não conseguia me levantar sem acordá-la. Então só fiquei sentada ali, por 2 horas, minhas costas doendo, meu quadril ficando dormente. Mas fiquei. Quando Sara voltou para casa naquela noite, Emma correu para ela. Contou tudo o que fizemos, fez parecer uma aventura. Depois que Emma foi escovar os dentes, Sara se virou para mim. Obrigada, sério, sei que não foi fácil. Ela é uma boa menina. É sim, mas não é isso que eu quero dizer. Sara pausou. A mãe do Tom mora numa instituição agora. Ela lutou contra isso por anos. Então um dia ela só desistiu. Disse que era mais fácil deixar outra pessoa tomar as decisões. Não disse nada. Não quero isso para a senhora. A senhora não está pronta para isso. Não tenho certeza do que estou pronta. Eu também não. Mas acho que podemos descobrir. Ela foi embora. Limpei o quarto de hóspedes. Coloquei lençóis limpos na cama. Joguei fora os lenços e embalagens de remédio. E pensei sobre aqueles 3 dias. Como foram difíceis. Como me senti assustada, mas também como importou que essa criança precisava de mim, que eu apareci, que não quebrei. Na semana seguinte, Sara bateu na minha porta com uma ideia. E se a gente fizesse as compras juntas? Todo domingo. A gente precisa ir de qualquer jeito e a senhora poderia colocar o que precisa. Dividiríamos o carrinho. A senhora não teria que carregar nada pesado. Você não precisa fazer isso. Eu sei, mas na verdade me ajudaria. Emma se comporta melhor quando a senhora está lá. Então começamos a ir ao mercado juntas, todo domingo às 10. Era pequeno, prático, nada dramático, mas mudou as coisas, porque eu não estava mais sozinha exatamente do mesmo jeito. Ainda morava sozinha, ainda tinha meu próprio espaço, mas tinha essa coisa, essa rotina semanal, essa conexão. Um domingo, no corredor dos cereais, Emma perguntou: Dona Margarida, por que a senhora não mora com seus filhos? Porque gosto da minha própria casa. A senhora não fica solitária? Às vezes. Eu fico solitária às vezes também, mesmo quando minha mãe está bem ali. Olhei para essa criança, essa pessoa honesta e estranha. Eu também, eu disse. Sara começou a me convidar para jantar uma vez por semana. Não porque se sentia obrigada, mas porque Emma pedia. A dona Margarida pode vir? E eu ia. Sentava na mesa deles. Comia comida que não precisava cozinhar. Ouvia Emma falar sobre a escola. Tom consertava coisas na minha casa sem eu pedir. Um degrau solto, uma torneira pingando, a porta dos fundos que travava. Eu fazia biscoitos às vezes, levava para eles, deixava na varanda deles, pequenas trocas, nada que você pudesse colocar um preço, nada formal ou oficial, só vizinhos,
prestando atenção, aparecendo. Davi ligou alguns meses depois. Como a senhora está se virando, mãe? Estou me virando. Está comendo? Sara e eu vamos ao mercado juntas agora, todo domingo. Sara? Minha vizinha, ela tem uma filha, nós nos ajudamos. Ele ficou quieto. Então, isso é bom, mãe, isso é muito bom. Não vou para o recanto do vale. Eu sei, desculpa por ter insistido. Aceitei o pedido de desculpas, mas também entendi por que ele tinha insistido. Ele estava com medo. Todos estavam, mas o medo não pode tomar todas as decisões. Esta manhã, Emma bateu na minha porta antes da escola. Trouxe um desenho, uma casa com 2 pessoas na frente. Somos você e eu, ela disse. Está lindo. Pode ficar com ele. Colei na minha geladeira, bem ao lado do que ela desenhou o mês passado e do mês anterior. Tenho 83 anos. Moro sozinha, ainda não consigo abrir potes, ainda esqueço coisas, ainda fico cansada mais rápido do que gostaria. Mas não estou isolada, não estou esperando pelo dia em que tudo desmoronar. Estou apenas aqui, indo ao mercado aos domingos, jantando às quartas, vendo uma criança crescer 2 portas adiante. Não planejei isso. Não resolvi nada, só disse sim quando poderia ter dito não, e continuei dizendo sim. Pequenos sims, silenciosos, e de alguma forma isso foi o suficiente. Sou grata a Sara, por ver além do que eu não conseguia mais fazer e notar o que ainda podia. Sou grata por essa vida comum que não se parece com o plano de ninguém. Também preciso dizer uma coisa. As mensagens que vocês têm deixado, eu leio, cada uma delas. Não esperava que tantas pessoas gostassem dos meus vídeos. Não esperava me sentir menos sozinha aos 83 anos, porque pessoas na internet gostam de me ouvir tagarelar. Obrigada por isso, por ouvir, por me contar suas histórias também. Vou continuar falando enquanto vocês continuarem sentados comigo. Vocês não têm ideia de quão grata sou por isso. Se você quiser sentar comigo de novo, estarei aqui, ainda descobrindo, ainda encontrando o meu caminho. Cuide-se, seja lá como isso pareça para você.